pensa pouco, né? Mas também não dá para pensar tudo. Obrigada. Oi, amor. Bom, voltando aqui então, a gente vai, pensando todo mundo junto, a gente consegue, com certeza, com certeza. Os trabalhos da Diana, da Diana Barros sobre complexidade na internet, são desenvolvidos a partir dos estudos da enunciação, que foi isso que a gente viu desde ontem até agora. Da combinação de análises do nível sintáxico e do nível semântico do discurso, cujos conceitos acabamos de ver. A partir disso, nessa última parte do curso, nós... perdão. Desligada a minha câmera? Não, tá ligada. Por aqui tudo normal, áudio, vídeo, tela de projeção. Obrigada, gente. Mas eu desliguei e liguei, vamos lá. Eu fiquei pensando primeiro que talvez eu tenha sido um pouco sem noção, assim, de colocar o discurso na internet, mas a gente fala de discurso na internet mas internet é um mundo muito vasto, né? É como você dizer o discurso no mundo, assim. No entanto, eu acho que fica aqui a tentativa de, ao analisar uma parte do discurso que se produz nesse universo digital, nós podemos aqui também ver algumas partes um pouco melhor do que outras, a gente pode ter uma ideia de como se pode utilizar análises enunciativas para esse fim. Tá? Partindo daquela afirmação que nós vimos do Juan Alonso, e também do que acabamos de ver que o Greimas também disse sobre o simulacro do sujeito, né, a gente parte aqui da constatação de que o princípio de análise da enunciação tem a finalidade de sempre persuadir, como nós vimos ontem sobre a relação entre enunciador e enunciatário. Né? Um enunciador sempre busca estabelecer um contrato de fidúcia que leva o seu enunciatário a crer que o seu discurso é verdadeiro. Essa crença é sempre construída por meio das estratégias de manipulação. Né? E que vai cair naquele quadrado que a gente viu ontem. Vindo aqui para o que a Diana apresenta para nós, agora vocês me deem um segundo porque eu me atrapalhei aqui. Pronto. A Diana Barros aponta 4 aspectos principais a respeito da consideração dos discursos na internet. Diferenças entre fala e escrita, organização enunciativa e veredictória dos discursos na internet, quer dizer, organização enunciativa é o que nós vimos das debreagens, embreagens, actanciais temporais e espaciais. Organização veredictória é o quadrado da veredicção com ser e com esse jogo, a verdade sendo um produto do jogo entre ser e parecer. Né? Um terceiro ponto que ela coloca, um terceiro aspecto que deve ser considerado é a especificidade de autoria e anonimato, que aí eu vou explicar para vocês como ela pensa isso, né, a partir da organização enunciativa e veredictória, e também o caráter público e privado do discurso na internet. Agora eu vou um pouquinho aqui. No artigo da Diana de 2015, ela começa falando sobre quais são as características dos discursos de fala e de escrita, qual a diferença entre eles e como isso vai ser percebido no discurso da internet. O interessante aqui é que a Diana faz essa análise a partir das características temporais
espaciais e actoriais do discurso falado e escrito. Então, o que eu queria sublinhar aqui para vocês, né, para que relevar mesmo como uma coisa importante, é que veja que a Diana pega as categorias que se usa para analisar a enunciação, e a partir disso, ela faz o exame entre fala e escrita. Então, são para mostrar que os princípios de análise, eles permanecem mais ou menos os mesmos, né? Que são adaptados conforme a gente tenha determinados objetos de análise. Para a fala e a escrita em relação ao tempo, a Diana coloca, eu chamo, a maioria das pessoas chama a Diana de Diana mesmo, Diana Barros, coloca 3 traços. Concomitância ou não concomitância da elaboração e da produção do discurso, e aspectualização do tempo como contínuo, concomitância ou não concomitância da elaboração, que é o planejamento, da produção do discurso e aspectualização do tempo como contínuo ou descontínuo. O que se tem normalmente? Escrita como planejada e fala como espontânea, não planejada. Então, a escrita é durativa e a fala é mais instantânea, né? Por essas razões, a fala produz um sentido de informalidade e de incompletude. E a escrita produz um sentido de formalidade e de acabamento ou completude. Os textos na internet ocupam posições intermediárias entre os extremos da fala e da escrita. Por exemplo, se pensarmos em aplicativo de mensagem, eles não são planejados antecipadamente, apresentam traços de reelaboração, são fragmentados, mas são escritos. Essa que acho que foi a Karina que colocou agora há pouco, que a mensagem no WhatsApp, ela fica sem tempo e sem espaço, né? Tá vendo, Karina? Eu já vou guardando os nomes, assim. Ela fica sem tempo e sem espaço, mas ela é escrita. Então, existe aí uma questão que vai trazendo aí características das dos 2 tipos de comunicação, né? Esses efeitos de sentido, de formalidade ou informalidade, de espontaneidade ou não espontaneidade, eles podem ser positivos ou negativos, né? Eles fazem efeitos positivos ou negativos. Então, por exemplo, para a fala mais informal e mais incompleta, ela pode dar um efeito de um discurso mais franco, mais sincero, mais subjetivo, cúmplice, atual, mais verdadeiro. Tem gente que acha mais verdadeiro porque é espontâneo. Ou ela pode dar também o efeito negativo, porque teria aí um discurso com envolvimento excessivo, um discurso mal elaborado, um discurso efêmero, um discurso incompleto, né? Em relação à escrita, eles podem ser considerados. Sim, quando alguém manda uma piada e a outra dá uma risada, mas continua séria, bom, aí eu acho que você já está, como fala? Aí você tem uma reação que não corresponde à realidade, mas que é possível, porque. Sim, mas é como se fosse espontâneo, né? É como se fosse espontâneo. A escrita, ela traz um efeito, né, positivo de que ela é mais bem feita, foi elaborada, mas, por outro lado, ela também tem um efeito de rigidez, de excessiva formalidade, né? Então, existem aí essas 2 características convivendo na escrita e na fala na internet em relação ao tempo. Em relação ao espaço, a fala se caracteriza por um efeito de presença, como se as 2 pessoas, os 2 sujeitos, estivessem ocupando o mesmo espaço, mesmo que seja um espaço digital, né? Que seja um Skype, um WhatsApp ou um Google Meet, né? Enquanto a escrita bom, e isso dá um efeito, se eles parecem que estão no mesmo espaço,
também parece que eles partilham o mesmo contexto. Né? Já no texto escrito, não existe esse efeito de se encontrarem no mesmo espaço. Né? Decorre da definição espacial ideal de fala e escrita efeitos de proximidade e de distanciamento, que também podem ser positivos, como gerar efeito de cumplicidade, de envolvimento afetivo e emocional, no caso da fala, ou de um afastamento objetivo e racional, no caso da escrita. Né? Os efeitos negativos, no caso da fala, para o mesmo espaço, excesso de intimidade, falta de objetividade, né? E em relação à escrita, ausência de cumplicidade, de subjetividade e de desenvolvimento. Então, tem a questão do espaço na internet, tem essa dualidade, apresenta tanto características de fala quanto de escrita, e tanto valoração negativa quanto positiva decorrentes dessas características também. Tá? Em relação ao sujeito, ao ator, né, na fala, a fala na sua realização ideal, pensando assim idealmente, ela produz o efeito de uma conversação construída coletivamente por falante e ouvinte, com alternância dos papéis. Tá? É como se os dois elaborassem ao mesmo tempo, porque um fala, o outro responde, é uma elaboração coletiva. O texto escrito ideal constrói o efeito de elaboração individual, sem essa alternância de papéis entre escritor e leitor, né? Que é aqui quando você tem, você lê um texto, né? Estamos falando de características ideais. Você lê um texto, primeiro é o enunciador que fala, e você depois, como enunciatário, é que vai produzir esse entendimento. Né? Então, existem aí efeitos de sentido, de organização dos atores na fala e na escrita. Na fala, tem descontração, cumplicidade, simetria, reciprocidade. Na escrita, formalidade, assimetria, que tanto podem ser positivos quanto negativos. Isso é que é muito interessante, né? Que todos os efeitos criados por essa mistura de fala e escrita que se encontra na comunicação na internet, eles tanto produzem efeitos positivos, valorizados positivamente, quanto produzem efeitos valorizados negativamente. Né? Na comunicação na internet, tem muito do efeito de alternância de papéis, como se fosse fala, né? Próximo da fala ideal, apesar das marcas de escrita. A gente vai ver isso num exemplo num exemplo de notícia, por exemplo, que notícia no jornal online, que as pessoas vão lá corrigir, né, corrige um erro de linguagem, corrige um erro de informação, e isso é atualizado no site. Vamos ver o que diz a Karina. Não sei se já estou avançando muito, mas na escrita também entrariam GIFs, figurinhas, proximidade, cumplicidade no discurso. Karina, eu não ia entrar nessa seara de GIFs e figurinhas, mas eles com certeza aproximam, porque eu queria falar primeiro desse trabalho da Diana, né? Mas veja, temos uma sociedade da imagem, né? A imagem, ela sempre cria um efeito de realidade, e aí tem efeitos de humor, né? A gente sempre precisa pensar nos efeitos. Por que se fez isso? Né? Continuando aqui, então, o que eu acho interessantíssimo, maravilhoso do trabalho da Diana é ela pensar que existem efeitos de sentido temporais, espaciais e actoriais de textos falados e escritos na internet.
e que eles podem ser negativos ou positivos. Tá? O que então leva a uma definição, a uma caracterização do texto na internet como um texto complexo. Complexo no sentido semiótico do texto. Na semiótica, quando você tem naquele quadrado de veredicção, existem outros quadrados que são um barulho estranho, que também trazem termos opostos, que podem ser opostos, né? E termos opostos que podem ser opostos, isso, que podem ser colocados em oposição. Quando dois desses termos são contrários, mas eles coexistem, a gente tem um termo complexo. Na internet, a comunicação é, ao mesmo tempo, próxima e distante. Ao mesmo tempo, descontraída e formal. Ao mesmo tempo, incompleta e completa. Ao mesmo tempo, subjetiva e objetiva. Entende o que quer dizer termo complexo? É isso, porque existe essa imbricação entre dois termos que a princípio não poderiam coexistir, né, as características da fala com a característica da escrita, mas que coexistem na internet e que criam aí efeitos de sentido, tá bem? Uma coisa que acontece na internet também, oxímoro. Então, é que o oxímoro, ele é uma figura de linguagem, né? Na semiótica, esse tratamento do termo complexo, ele tem todo um desenvolvimento para mostrar como isso pode se dar de uma maneira dentro da lógica, Marcelo, trazendo esses dois, sai daí, esses dois contrários aí, tá bem? É essa a diferença. A Diana fala, eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, obrigada, entendeu. Eu coloquei aqui na apresentação, oposição entre fala e escrita. Observação das características temporais, vectoriais e espaciais do discurso falado e escrito, produção de efeitos de sentido. Esses efeitos de sentido têm valorações positivas ou negativas nos diferentes textos, e como os discursos na internet ocupam uma posição intermediária entre fala e escrita, podemos caracterizá-los como um complexo, tanto fala quanto escrita. Definida pela complexidade, a comunicação na internet é, ao mesmo tempo, próxima e distante, descontraída e formal, incompleta e completa, subjetiva e objetiva. O que decorre de efeito disso é que ela tem os seus sentidos exacerbados, exagerados, aumentados, já que engloba possibilidades de interação das duas modalidades, que resultam de uma interatividade intensa, a longa conservação dos seus conteúdos e a grande extensão do seu alcance. Isso resulta de sentido de tudo isso que a gente falou antes. Tá bem? Eu queria mostrar aqui para vocês, lá voltando a Rita Lobo, para quem estava curioso, veja que aqui, essa aqui é uma página do blog dela, né? E eu trouxe para mostrar essa questão da aproximação várias fãs da Rita Lobo. Meninos, vocês também precisam ser fãs da Rita Lobo, porque ela é maravilhosa e ela ensina todo mundo a cozinhar. Ela existe. Eu acompanho o Decora com o Maurício Arruda e, na sequência, a Rita Lobo com o Cozinha Prática. Ela foi uma surpresa para mim. Eu fiquei espantada com tamanha... Espantada positivamente
com bom senso, assim, cara, vamos fazer arroz e feijão, né? Bom, voltando ao discurso na internet, veja, eu coloquei 2 flechinhas vermelhas para dizer momentos, para mostrar momentos em que o discurso fica muito próximo do leitor. Ele assume característica de fala, porque veja esse começo do post, ela diz assim, o enunciador diz, muita gente pergunta sobre a limpeza dos alimentos e da cozinha, especificamente em relação ao coronavírus. Antes de falar sobre a limpeza, 2 esclarecimentos da Anvisa, baseados em informação da OMS. Muita gente pergunta para mim. É interessante isso, mas no começo, em vários lugares, esse enunciador da internet apaga essas marcas muito próximas, talvez. Só que tem hora que essas marcas de proximidade, elas emergem, como aqui onde eu coloquei a primeira flechinha vermelha, que diz, então vamos revisar todas elas. Estamos nós aqui juntos, então nós vamos fazer isso. Tá? É um enunciador próximo do enunciatário. Então, embora a escrita se aproxima da fala. Né? Veja que nessa segunda flechinha tem um outro, eu vou pegar o parágrafo, que diz assim, no entanto, como tudo está diferente, faz sentido ter atenção à limpeza dos alimentos e de todo o resto das coisas, mesmo antes da ingestão. Você pode tocar numa superfície contaminada e, ao levar a mão à boca, se contaminar. Não toque o rosto. Não toque o rosto. Uma informação importante sobre a resistência do vírus. Esse não toque, veja que vinha numa enunciação um pouco mais, eu ia chamar de neutra, mas na verdade a gente pode dizer com marcas mais apagadas, né? E aí, quando ela abre um parêntese e diz, não toque o rosto, não toque o rosto, ponto de exclamação, isso é da fala. Essa repetição, ela é típica da fala. O ponto de exclamação, ele traz esse efeito de sentido de informalidade, de proximidade, né, de incompletude. Acabei de coloquei 2 vezes porque achei importante que fosse bem sublinhado. Entendem como isso vai se construindo na internet e vai aproximando o enunciador e enunciatário, dando o efeito de subjetividade, consequentemente, de proximidade, de informalidade, né, e de somos amigas, por exemplo, tem muitos enunciadores da internet que constroem esse efeito. Né. Tem um segundo slide que eu coloquei aqui, que eu acabei de falar desse exemplo agora há pouquinho. Peguei uma notícia, aleatoriamente, abri lá o UOL e peguei a notícia, tentei pegar uma que não fosse tão ruim, né, então veio uma de esgoto tratado, que é uma boa notícia. 10 anos após obras, São Francisco tem uma cidade com esgoto 100% tratado. As notícias, hoje, trazem hora. Dia 14/7/2020, 4:01, aqui na flechinha vermelha. Por que traz hora? O que acontece com que efeito isso traz? Desses efeitos que a Diana estava colocando estava apontando como efeitos da fala e da escrita. Embora escrita, embora notícia, existe uma atualização ali. O tempo ele fica o tempo do agora, o tempo próximo, certo? Um tempo concomitante, poderíamos dizer assim, né? Exato, Anilton. Veja como é interessante. Não toque o rosto. Ele quase personifica. Ele realiza o enunciador na frente do enunciatário. É isso mesmo. São efeitos de discurso. E o mais interessante é que algumas pessoas constroem isso com uma facilidade, né? Eu acho que os grandes comunicadores da internet, eles têm meio que instintivamente, eles constroem essas estratégias de comunicação, né, de
de identificação com o usuário, questões assim, com o usuário, na verdade, com o enunciatário, né? O termo complexo, ele resulta dessa concessão entre contrários aí. Fala embora escrita, então, embora descontraída, formal, ou completa, por exemplo. Embora objetiva, também subjetiva. Porque quando a Rita traz aqui várias informações, ela está sendo super objetiva, no site da Anvisa, baseado em informação da Organização Mundial da Saúde, e de repente ela diz, não toque o rosto, não toque o rosto. E nós enxergamos ela falando com a gente, não toque o rosto. Isso é muito interessante como um efeito de sentido. Depois de falar das questões entre a fala e a escrita, né, dessa complexidade na internet, a partir da complexidade dos textos que ficam entre a fala e a escrita, a Diana Barros traz para nós a questão da organização veredictória do texto. A organização enunciativa e veredictória, principalmente, resulta dessas relações entre ser e parecer. Então, como eu tinha mostrado para vocês, aquele que é e parece cria um efeito de verdade. Aquele que é, mas não parece, cria um efeito de segredo. Aquele que parece, mas não é, cria o efeito de mentira. E aquele que nem parece e nem é, cria o efeito de falsidade ou ainda de ilusão. Quando nós pensamos em efeito de verdade, né, tem que lembrar de Greimas, que em Sobre o Sentido, fim dos anos 70, começo dos anos 80, diz que a verdade deixa de ser uma adequação à realidade referencial para se tornar uma adequação ao nosso próprio universo cognitivo. Tem que se, então, admitir que a verdade passa a ser construída por interdefinições, interrelações entre o universo próprio do sujeito, ou de um grupo de sujeitos, e nas interdefinições entre esses universos. Ou seja, a verdade passa a ser produto de uma semiose. Esse estabelecimento da verdade é que exige um trabalho aí bastante árduo do enunciatário, para que ele possa estabelecer as verdades do texto, né? E é aí que eu investigo que os enunciatários, os sujeitos, nesse mundo acelerado que nós temos, com grande velocidade e grande quantidade de informações, eles recorrem mais ao crer, que se assenta sobre essa base fiduciária, do que ao saber, que exigiria uma base lógica. Aí tem uma dificuldade aí do sujeito de estabelecer como ele vai se relacionar com o discurso e com o saber produzido ali. O que acontece nesse jogo? Além desse jogo do ser e parecer, a internet traz uma grande quantidade de saber armazenado e uma interatividade também muito grande, né? Porque o tempo todo você está interagindo com alguém e a impressão que a gente tem é que todo o saber do mundo está ali na internet, né? A gente não fala, se não está no Google, não existe, né? Ou coisas desse tipo. O que acontece, então, como efeito de sentido que a Diana Barros aponta? Ela diz: o discurso da internet, decorrente dessas duas características aqui que eu apontei aqui embaixo, ele parece verdadeiro, ele é interpretado como verdadeiro e, mais ainda, ele é interpretado como um discurso que desmascara a mentira ou que revela o segredo.
aquela questão de, não, você pensa isso, mas eu é que sei a verdade, porque eu recebi uma informação privilegiada. É um pouco disso que se trata quando a gente está vendo com os discursos aí produzidos na internet. Tudo bem? Um exemplo do desmascaramento da mentira. Posso voltar ao slide anterior? Ela é linda, mas, enfim, é uma gata. Esse slide, Vivian? Tá. O exemplo de desmascaramento da verdade, eu não tinha preparado nenhum, mas é mais ou menos esse... Hoje em dia, a gente tem muita disputa de narrativa, né? Você tem pessoas afirmando que a Terra é redonda e pessoas afirmando que a Terra é plana, e as pessoas que afirmam que a Terra é plana reivindicam que a sua narrativa é uma narrativa verdadeira. A questão é que eu não sei se vocês já viram, eu poderia ter trazido... Obrigada, desculpa, Vivian, eu acabei mexendo. Eu não sei se vocês já viram, mas tem gente que tem feito brincadeira séria de tentar reproduzir esse discurso, a lógica argumentativa desse discurso que constrói esse desmascaramento da mentira, ou que revela o segredo. Com essa coisa meio nonsense de misturar e de combinar informações vindas de vários lados e achar aí um fio condutor, sabe? É um efeito de sentido que se faz. Eu não saberia te trazer um exemplo agora, mas são as teorias da conspiração, né? Toda essa coisa... veja, a verdade está conosco. É uma briga de narrativas mesmo, né? E é um efeito dessa grande quantidade de saber que se encontra na internet, porque alguém chega com uma nova versão dos fatos e diz, bom, isso aqui estava disponível, mas ninguém viu, e também pela interatividade acentuada. Tão acentuada que a Diana coloca que cria um efeito de que o enunciatário pense que é tão dono do discurso quanto o enunciador. Veja que eu me atrapalhei um pouco aqui, acho que foi a gata. O Anilton perguntou se o contrato fiduciário é sempre íntegro ou pode se quebrar. Pode se quebrar. A questão é sempre a manutenção do contrato fiduciário, né? Lembrando que contrato fiduciário é um contrato de confiança. A questão é essa manutenção, né? O enunciador visa sempre manter esse contrato, né? Acontece dele se quebrar, claro. Estou vendo que vocês estão escrevendo aqui sobre o documentário, vou pular, frases feitas sem contexto. Sim, tem algumas questões de lógica de argumentação que são bem interessantes, assim, também, né? Ainda sobre as questões de veredicção na internet, nós temos aí, lembrando que a gente tem culturalmente, conforme a gente falou no finalzinho da aula de ontem, culturalmente você vai ter discursos que são acolhidos como falsos ou verdadeiros logo de cara. Histórias que começam com era uma vez são, por definição, ficção. Textos que se chamam de histórias de pescador também, por definição, são interpretados como falsos. Eles não são verdadeiros e não parecem verdadeiros, né? Mas os da internet, eles são interpretados como verdadeiros. Tanto que vocês podem ver, as pessoas dizem assim,
É verdade, sim. Eu vi na internet. Ele cria esse efeito, né? O destinador desse discurso é colocado na posição de sujeito do saber, e o seu destinatário, que está interagindo com ele o tempo todo, também se considera um autodestinador, como se ele fosse capaz de construir uma parte daquele discurso e confia que aquele parte daquele discurso também é dele. Henrique, vamos lá. Queria entender como o jogo do ser e parecer, quem ou o que define o que é a coisa em discussão e o que ela parece. É um jogo, o ser e o parecer é um jogo entre enunciador e enunciatário. É o modo como... Isso, Henrique, tem que olhar no enunciado. Então, você tem que pegar um texto, um corpus, para poder analisar essa questão, para definir se ela parece, como isso acontece em cada texto, tá? Se parece ou é verdadeiro. Eu acho que era isso que você perguntou, o jogo do ser e parecer. É que, na verdade, Henrique, o que está em jogo aqui é dizer que... Tem alguém falando, não? O que está em jogo aqui é dizer que a verdade, ela é fruto de um jogo entre o ser e o parecer. Que não existe uma verdade verdadeira, assim, né, na linguagem. Em termos de linguagem, em termos de texto, você tem um jogo. Aquele que é e parece é tido como verdadeiro, né? Carla está dizendo, em relação a esse enunciatário que constrói o discurso com o enunciador, pensei na Wikipedia e esse movimento de coautoria onde o discurso é desenvolvido coletivamente. Sim, eu acho que é um bom exemplo de o quanto o enunciatário é tão sujeito da enunciação quanto o enunciador, né? Henrique diz, então a gente poderia dizer que verdade e aparência nos discursos são relativas? Sim, sempre. A gente não diz relativa, a gente diz são efeitos de sentido. Carolina, a comunicação da Netflix com os usuários na internet é um exemplo desse contrato. Melhores respostas que a Netflix já deu. Eu vou fazer essa... Por que você pensa que um exemplo desse contrato fiduciário? Eu não sei se eu abri aqui, o que me acontece, vamos lá. Netflix, obrigada por você fazer parte da minha vida, não sei o que eu faria sem você. E a Netflix diz, provavelmente teria vida social. Como assim vocês vão tirar him? Também não estou nada feliz, estou ouvindo uma versão acústica do Let's Go to the Mall chorando embaixo da mesa. Carol, o contrato, esse da Netflix me parece mais um contrato de identificação, um contrato de identidade, né? Exato, faz parecer ser uma pessoa e não uma empresa. Eu não sei, eu tenho uma bronca dessas empresas que assumem essa... Exato, Priscila, boa palavra, que criam essa ilusão, né? Acho desonesto, na verdade, mas aí sou eu com o meu ethos de professora e todas essas coisas. É uma estratégia de comunicação, é uma manipulação desonesta, né, que faz as pessoas criarem uma relação, né, e até uma identificação mesmo, né, ela é como eu, dedicação total a você, sim, uma manipulação. Gente, sempre é uma manipulação,
sempre é uma manipulação. A comunicação, ela sempre... eu estou tentando convencer vocês de que estudar enunciação na semiótica é útil para estudar os discursos na internet. Eu estou fazendo um curso inteiro para isso. Obrigada, Newton. E a gente está sempre mexendo com essa dimensão da manipulação mesmo, né? A semiótica desenvolve bastante, é uma parte bem desenvolvida essa questão da manipulação do enunciador sobre o enunciatário, né? Continuando aqui, tem mais dois traços que a Diana mostra, que são dois traços importantes, que são as questões do público e privado e autoria versus anonimato, né? A questão, quando eu trouxe esse slide aqui, a sintaxe discursiva, eu aqui agora, né, que são os efeitos de debreagem enunciativa, né, e o actante da enunciação, que é ali o sujeito se colocando, operando essas debreagens, né, e também a gente tem o ator da enunciação, na parte da semântica discursiva, que é aquele efeito de sentido da totalidade, e é aqui que entram essas duas noções que são super importantes no trabalho da Diana sobre o discurso na internet, para se pensar a construção enunciativa e veredictória, como que o sujeito vai fazer o outro, como que o enunciador vai fazer o enunciatário crer naquilo que ele está dizendo, se convencer daquilo que ele está dizendo, tá? Eu vou continuar aqui compartilhando com vocês estou lendo uma parte do trabalho da Diana, tá? O anonimato é, sem dúvida, um dos traços que caracterizam o discurso na internet, e está relacionado à questão da autoria, e, portanto, a questão da organização do discurso. Seu estudo se faz de dois modos: pela reconstrução da organização sintático-narrativa da enunciação e pela construção semântica do ator da enunciação, que são dois polos que eu coloquei no slide. Principalmente do exame de temas e figuras do discurso e das relações intertextuais e interdiscursivas, que é o que a gente estava falando quando você busca outros textos para conversar, para dialogar com aquele texto. Para a construção do efeito de autoria e, consequentemente, também de anonimato, são usados nos discursos procedimentos sintáticos e semânticos. E é aqui que eu acho esse texto da Diana muito importante, uso muito no meu trabalho de análise, conheço várias pessoas usando também, acho que aqui a Natália Jarola está usando, não é? Também para fazer a análise do... Sim, Ana, eu uso ele. A Natália me contou que está usando. Se vocês pegarem outros trabalhos de outros semioticistas, também estão sendo construídos em cima desse texto da Diana de 2015. E quando eu fui ler esse texto, e eu sempre penso muito que ela constrói toda essa análise em cima do que a gente viu ontem e hoje na primeira parte da aula, que são os mecanismos enunciativos do texto, a organização enunciativa e veredictória do texto. Então, sem conhecer essa organização enunciativa e veredictória do texto, essa análise semiótica do discurso na internet é menos possível, fica mais difícil. Foi aí que eu tive a ideia desse curso também, que achei que devia ter mais alguns maluquinhos que gostariam de ver isso junto comigo também. Essa foi a intenção. Foi uma boa intenção, gente. Continuando aqui, então,
Os discursos da internet empregam predominantemente o eu aqui e agora. Foi bom, né, Bianca? Eu também achei. Os discursos da internet empregam predominantemente eu aqui e agora da enunciação enunciada, debreagem enunciativa, que a princípio deveria produzir um efeito de autoria, porque para fazer uma debreagem enunciativa você tem um eu. O efeito de autoria também precisa, só que o efeito de autoria precisa ser completado pelo procedimento semântico da enunciação, pois o sujeito da enunciação ele é construído sintaticamente como actante da enunciação e semanticamente como ator da enunciação. O que acontece aqui? Diana está dizendo, em outras palavras, o sujeito da enunciação se define também pelos papéis que ele assume no espetáculo enunciativo. E dessa forma, ao construir o seu texto, ele se constrói como uma posição sintática e como um autor da enunciação. São as duas, na sintaxe discursiva e na semântica discursiva, com identidade, estilo e corpo, preenchido por crenças e valores, modo de ser e de fazer, decorrentes de papéis temáticos e figurativos, conforme os estudos da norma de Cine que a Diana cita aqui nesse momento. A semiótica desenvolveu, na semântica do discurso, os conceitos de tematização e figurativização. Os temas abstratos disseminam-se pelo texto em percursos que, por sua vez, podem ser concretizados sensorialmente pelo procedimento de figurativização, como a gente viu lá, eu mostrei para vocês no texto da Mauricéia. Os temas e as figuras são determinados socio-historicamente e asseguram o caráter ideológico dos discursos. Veja, eles são tão determinados socio-historicamente que vocês têm que, quando eu mostrei o texto da Mauricéia, vocês têm que ter um conhecimento social, cultural, de que aquelas ervas são nomes de ervas que se usa supersticiosamente para tomar um banho, de proteção. Né? Então, os textos dialogam com outros textos. Né? Esse outro texto é um conhecimento de mundo que vocês têm que ter. Né? O exame do ator da enunciação, então, é o modo como os estudos semióticos procuram dar enunciação e identidade corporal e histórica. No caso da internet, os recursos semânticos, ator da enunciação, figurativização, tema, parecem caminhar na direção contrária das que tomam os procedimentos sintáticos. É aqui que eu acho que tem uma coisa super bacana, veja. Na internet, os procedimentos sintáticos, debreagem, enunciativa, eu, aqui, agora, criam a ilusão de aproximação e subjetividade. Mas, na semântica discursiva, os temas são, em geral, figurativizados com o recurso principal de pseudônimos. Ou seja, você tem um sujeito que se coloca como próximo, eu aqui, agora, enunciando para você, tira a mão do rosto, tira a mão do rosto. Mas, quando você vai olhar onde está, como aquele sujeito, como aquele actante da enunciação, como ele foi revestido figurativamente, você encontra um pseudônimo, ou mesmo nome nenhum, como é o caso do WhatsApp. Disso já te conto, Túlio. Disso decorre o anonimato, que permite a construção do sujeito da enunciação e do ator da narrador, mas não a do ator da enunciação pleno, completo. E aí você tem um efeito de irresponsabilidade, porque isso vira um discurso próximo, mas de ninguém, ao mesmo tempo. É uma questão super complexa, né? Túlio, ótima pergunta e me lembra de falar também, né? Porque acabei não falando. A Diana, ela pega textos na internet diversos, assim, durante bastante tempo. Ela trabalhou com texto de blog. Ela tem umas análises de uns blogs muito cabeludos. Tem um texto dela de 2016
que ela analisa aqueles blogs de ódio, sabe? É super interessante. E dói o estômago também. Então, ela analisava muito blog e notícia, e depois, mais recentemente, o corpus dela é principalmente o WhatsApp. Essa memes, essas fake news, se vocês assistirem, né, agora com essas muitas lives que tivemos, com as muitas lives, ela fez algumas lives sobre fake news, né, que é um assunto importantíssimo nesse momento, e ela tem usado principalmente aí o que ela recebe pela internet nos grupos de WhatsApp. Aqueles que a maioria de nós não teve mais estômago e saiu, o grupo da família, sabe? Essas coisas. Natália, eu tenho esse dos blogs de ódio, chama O Ator da Enunciação Excessivo. Ele tá... eu tenho aqui, eu posso mandar o PDF para você, se mais gente quiser, posso até colocar lá na... Eu ponho no Drive, tá? Ele é de 2016. Eu vou colocar lá, pode deixar. Eu ponho junto para vocês. Eu estou prometendo algumas coisas no Drive, mas não muito. O texto do Greimas, esse texto da Diana de 2016. O Ivan já salvou a gente, olha lá, pronto. Chama O Ator da Enunciação Excessivo, tá nesse link que o Ivan tá mandando. Ivan, super obrigada. O Ivan, ele fez mestrado com a Diana, também, lá no Mackenzie, né, e a gente se conheceu aí nesses eventos, congressos, etc. Né. Bom, voltando, tem algumas lives da Diana, a Abralin, pessoal que gosta de linguística, a Abralin continua fazendo algumas lives muito legais, eles se associaram com várias associações de linguistas do mundo todo, né, e tem trazido nomes de peso, assim, tiveram Chomsky, teve Jacqueline Altier-Revaux, teve Dominique Menguenot, teve Diana, teve Fiorin, teve Tati, tem várias lives muito, muito boas. Obrigada, Karina, por pôr o site da Abralin. Eles têm um canal no YouTube, vale a pena, assim... Gente, a internet hoje, ela traz coisas maravilhosas, né, assim... A questão da internet é o uso que se dá para ela mesmo, porque com essa questão da pandemia, várias bibliotecas abriram para acesso público em geral, né, artigos que antes tinham acesso controlado ou pago, também foram disponibilizados para o grande público. Então, assim, são ganhos grandes, né, cabe a nós a gente tentar aproveitar a maior parte disso. Karina está lembrando, museu com visita online, tem várias coisas legais, assim, é que a gente, sei lá, acaba, as pessoas desligam o cérebro, assim, quando a gente se perde, é uma boa palavra, gosto, a gente se perde, né? A gente quer excesso de informação, é isso mesmo, é isso mesmo. A grande questão da internet é a gente aprender a usar, né, e no momento eu acho que todo mundo se bate um pouco com isso, né, se bate no sentido, assim, de se atrapalha. Vamos continuar mais um pouquinho esse... Tá bom. Eu tô rindo da Natália pedindo textos para o Ivan. Vamos lá. Então, olha, das questões aqui desse slide que eu coloquei, nós vimos a sintaxe discursiva, semântica discursiva, vimos aqui autoria versus anonimato, e agora falta só a questão do público e privado, né? Você achou, Karina, que tem excesso de informação aqui no curso? O público versus privado é uma questão que acontece, mas eu incentivei vocês a participarem, acho isso super importante, porque imagina, se eu tivesse que falar aqui durante 8 horas
sem ninguém interagindo, sabe? Eu preciso da interação. Sem interação eu não funciono, assim. Acho complicado. Eu queria, voltando aqui para o texto da Diana, acho que aqui. O sujeito da internet, ele é instalado como um sujeito do poder, que a interatividade intensificada, a extensão da propagação da internet, o saber e o anonimato lhe dão. Dotado de poder, ele se coloca como um homem público, mas anônimo. E daí tem um paradoxo, porque ele pode, sem riscos, porque é anônimo, expor as suas preferências, sentimentos e emoções privadas e fazer dela regras públicas. Porque eu só estou lendo, Renan, é o artigo da Diana, eu coloquei, vocês querem dar uma olhadinha? Quer ver o meu... Peraí. Eu estou quase terminando de ler aqui. Dessa forma, o discurso na internet ele se define como um complexo, embora público, privado. Embora privado, público. Né? Então, você tem um sujeito paradoxal, construído como um homem público, porém anônimo. Então, em síntese, algumas das principais características, deixa eu ver se eu fiz esse slide. Sim. Em síntese, as principais características da internet são exacerbação da intensidade na interação e da extensão na duração e alcance do discurso, devido à complexidade entre fala e escrita. Negação da oposição entre público e privado, devido à formação do complexo público e privado. Instalação de um sujeito discursivo como um homem público, embora anônimo, do ponto de vista de autoria do ator da enunciação. E também como um sujeito confiável, pois apresenta a verdade e o saber, mas sem responsabilidade sobre o que ele diz, e como um sujeito, portanto, do poder. Sim. Eu queria perguntar se ficou tranquila, essa última parte do público e privado era mais isso mesmo, assim, e do anônimo versus autoria. Bacana. Sim, esse é o desenvolvimento do trabalho da Diana, e é em cima desse texto de 2015 que a gente tem, ele foi publicado na revista Casa. A Vivian está me perguntando, essa irresponsabilidade é de que ordem? Ela é um efeito, Vivian, como a Diana coloca aqui no texto dela, essa irresponsabilidade, ela é um efeito desse efeito de sentido de anonimato, de um sujeito que, embora construído enunciativamente, subjetivo, né? Porque o sujeito que se constrói enunciativamente é aquele que diz eu, aqui, agora, né? E essa construção, essa debreagem enunciativa, ela traz um efeito de subjetividade. É muito diferente dizer eu acho esse filme ótimo de dizer esse filme é ótimo, né? Poderia dar outro exemplo, mas assim, eu acho a política econômica inadequada, a política econômica é inadequada. Talvez para nós que mexemos com o discurso, a gente veja muito fácil a diferença entre o eu acho, o eu penso, na minha opinião, e uma frase que não tem essa parte, que só faz a afirmação, né? Para nós, analistas do discurso, a gente que sabe que isso é só um mecanismo de construção de uma frase, mas que, na verdade, você sempre tem um sujeito ali colocando a opinião dele, para nós isso está claro. Mas para as pessoas que não têm esse conhecimento de linguagem, quando eu estou dizendo, eu acho que nós temos uma política econômica
inadequada é uma opinião minha, e a política econômica do Brasil é inadequada, é uma verdade. Né? Então, esse efeito de sentido, de quando eu uso uma debreagem enunciativa dizendo um eu na frase, ele cria o efeito de subjetividade. Só que, quando isso se combina com um ator da enunciação, cujo revestimento figurativo não é Ana Noronha, professora, aluna de doutorado que veio dar o curso, ou Vivian Riolo, que é aluna da Federal de Minas Gerais, que trabalha com isso, com aquilo. Isso é um revestimento figurativo, real ou não. Podia colocar lá um personagem de novela aí, ou de filme, né? Isso é um revestimento figurativo. Agora, quando esse revestimento figurativo é anônimo, um pseudônimo, você cria um efeito de irresponsabilidade. É isso que a Diana coloca no texto dela. E veja como isso é construído em cima desse raciocínio da engrenagem semiótica, que eu acho sensacional. Tudo bem, pessoal? Laura, estou achando maravilhoso você do ensino médio responder e estar aqui conosco. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não fique, por favor. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Porque agora a gente vai mexer um pouco com os efeitos de sentido. Agora a gente vai ver um pouco os exemplos, assim, pensar como isso se aplica. Eu fico feliz, Laura, que você esteja adorando. Como isso se aplica um pouco nas leituras que a gente pode fazer. Vamos lá? Ana. Eu. Queria tirar uma dúvida de aplicação mais prática com relação a essa diferenciação do ator da enunciação e do sujeito da enunciação, que a gente vai ter o sujeito nessa parte da sintaxe e a gente vai ter o ator na parte da semântica. E tanto já no dicionário 1, o Greimas falava muito que o ator a gente pode depreender que seja Baudelaire quando você pega todos os seus textos. Isso. E isso a gente escuta bastante, né? A gente escuta o Fiorin mesmo falando de Machado de Assis e tudo mais. Sim. Quando a gente vai para a internet e a gente vai construir o ator da enunciação, perguntando muito, eu acho que essas coisas não estão tão definidas, né? Tão resolvidas ainda. A sua opinião, é a sua opinião que eu gostaria até para ver o que você pensa, mas, por exemplo, o meu objeto hoje em dia é o TripAdvisor. Então, o ator da enunciação, no meu caso, seria o usuário do TripAdvisor construído enquanto o contexto da plataforma que ele está utilizando. Seria nesse sentido que eu consigo amarrar o conceito? Você tem uma... quando você fala, você está usando o TripAdvisor, o Túlio você está usando ainda a questão culinária e tal, não é? Crítica de restaurante. Crítica de restaurante. Quando você fala do TripAdvisor, você tá pegando aquilo que os usuários do site escrevem lá como resenha, é isso? Exatamente. Ali, você vai ter um ator da enunciação usuário do site, depreendido da totalidade, independente dele, de uma crítica ser assinada pelo João, outra pelo José e outra pela Maria. Né? Você pode pegar esse ator da narração, né, que isso não está no dicionário, esse nome ator da narração, ele não está no dicionário, ele foi definido posteriormente como conceito. Está nesse texto da Diana, e o Fiorin e a Norma também estão usando esse termo, ator da narração, para dizer o ator de um enunciado, de um texto.
e deixar o ator da enunciação para essa totalidade. Eu acho, Túlio, que o trabalho que você está fazendo, ele coteja o meu, no sentido de que eu também tenho, nos meus planos de aula, eu tenho um enunciador em cada plano de aula. Um plano de aula é assinado pela professora Isaura, o outro plano de aula é assinado pelo professor Jair, cada um é assinado por um. Mas existem características que são comuns a todos eles. Então, eu digo que o ator da enunciação do plano de aula online, ele, por exemplo, ele visa se aproximar, ele visa identificar-se com o professor que é o enunciatário dele. Era isso que você estava... É mais ou menos isso que você perguntou, não? Sim, eu acho que nesse sentido que você fala funciona bastante. Por exemplo, no seu caso dos planos de aula, você poderia fazer o ator da enunciação, estatisticamente pode ser classificado por, sei lá, levantamentos estatísticos, você pode classificar uma coisa mais geral de todos, enquanto de ator da narração, que era um termo que realmente eu não conhecia, obrigado, você vai falar o João, a Maria, que daí vai ser especificações deste maior, que seria a classificação onde todos se encontram. A norma fala que em cada parte tem um pedaço do todo. Ali, logo no comecinho do Estilo nos Textos, eu acho tão bonito, né? A norma, ela tem umas coisas super poéticas. Ela fala que em cada parte tem um pedaço do todo. Então, quando você aponta as características, né? O que eu fiz e que acho que você poderia fazer é analisar aí uma meia dúzia, 10, 12 resenhas, né, esse enunciador que é o comentador aí, que comenta, né, no site, que dá a sua apreciação, né, ele é um enunciador, e a partir das características, eu não fiz isso estatisticamente, eu fiz isso, eu abri lá a tabela no Excel e comecei a ver, bom, os planos 1, 3, 4 e 5 usam debreagem enunciativa. Os outros planos, os planos não sei o que lá, constroem um percurso temático da tecnologia, porque estão sempre falando do laboratório de informática, de acessar o site, né? Então eu fui colocando essas características para poder fazer emergir o meu ator da enunciação. Maravilha. Obrigadão. Beleza? Imagina. Muito bem-vinda a pergunta. Alguém fez uma... É o Henrique que queria fazer uma pergunta também? Meu chat sumiu aqui. Isso, Ana. Posso falar? Pode falar. Não, eu queria fazer 2 perguntinhas mais gerais, então eu não sei se vão ser gerais demais, e se você achar que não cabe, não tem problema. Tá, já. Porque esse curso também tá sendo uma oportunidade, né, de eu conhecer a semiótica, assim, de uma maneira mais sistemática. A primeira pergunta que eu queria fazer é em relação se você saberia dizer como é que esse debate se dá em inglês, né? Então, para a gente também poder expandir as nossas biografias, né, como é que a gente pode procurar por essa discussão, né, como é que embreagem, debreagem, como é que esses termos aparecem em inglês, se é que eles aparecem em inglês. Aparecem, sim. Posso responder já? Pode, por favor. O dicionário de semiótica, que eu tenho esse antiguinho, mas que tem uma versão, uma edição nova, em todas as entradas ele tem o nome em português, tem o nome em francês e tem o nome em inglês. Legal. Eu vou procurar por esse dicionário, então acho que ele vai ajudar bastante. Ele vai te ajudar. Ele é ótimo para você ir aprendendo semiótica, assim. E eu diria que também, para começar, pode começar com os livros introdutórios da Diana, que esse aqui também tem é um livrinho pequenininho, olha, ele vai explicar toda essa parte do percurso narrativo, do nível fundamental, depois do nível discursivo, temas e figuras, isotopia, né? Ele é um resumo inicial, né? Que depois esse aqui é mais desenvolvido, assim.
Acho que se era essa a Legal, dúvida. E a obrigado. sua outra pergunta? E a segunda coisa que eu queria perguntar é porque eu também, né, pensando no que a gente vê em antropologia, né, porque Levi-Strauss também falou muito de linguística, estruturalismo, Uhum, é que você falou pra gente que a semiótica, ela nasce no estruturalismo, de certa maneira, né? Aí a isso. minha dúvida seria saber o que que a semiótica se tornou, o que que ela se transformou hoje em dia, como, por exemplo, as críticas pós-estruturalistas, né, com toda essa questão da pós-modernidade, Uhum. né, e o que que a semiótica é hoje, né, como é que, no que ela se transformou, o que que ela mudou em relação a quando ela surgiu, esse tipo de coisa. Obrigado. Ah, bacana. Olha, o que que ela se transformou, assim, a semiótica, ela nasce no estruturalismo, ali junto com Levi-Strauss, com a antropologia, né, todos vêm de Saussure, quando Saussure, a grande sacada saussuriana, né, é essa questão de dizer que são estruturas, né, que são sistema, que a língua é um sistema e que os elementos se definem pela identidade e diferença, pela inter-relação ali. O que acontece depois, um dos primeiros um dos primeiros momentos assim em que isso vai evoluindo é a chegada do Benveniste, que vem trazer o sujeito para a linguagem, né? Porque antes não se colocava e aí se passa a colocar. O que acontece agora, a partir dos anos 90, desde que Greimas faleceu, em 92, é que os seus discípulos foram desenvolvendo as questões da semiótica para a atualidade. Então, você vai ter aí a semiótica tensiva, né, que o pessoal da USP usa bastante, né, desenvolvida principalmente pelo Claude Zilberberg. Você vai ter a sociossemiótica, feita pelo Eric Landowski, que é muito desenvolvida aqui no Brasil pelo pessoal da PUC também. E você vai ter outros desdobramentos, assim, as pesquisas, a semiótica, ela se coloca como uma ciência em construção, né, em constante atualização. Isso, Daniela, eu ia falar desse texto, obrigada. É um texto do Fiorin. Se vocês puderem, alguém puder pôr o link aqui da página do Laborino, onde está esse texto, ou mesmo do próprio texto, que aí o Henrique pode pegar, e aí ele explica, Henrique, para que lado a semiótica foi, assim, e como ela se desenvolveu. Eu acho brigadíssima, Daniela. Eu acho uma discussão super interessante você ter essa visão panorâmica, né, de que a gente não parou lá no estruturalismo, mas que o estruturalismo é importantíssimo para que se deixasse de fazer uma ciência por achismo, desculpa o meu termo mais um pouco exagerado, talvez, mas era uma ciência subjetiva, porque eu acho que o autor quis dizer isso, porque na infância ele viveu muitos anos com a avó, sabe, assim, era muito subjetivo mesmo, né, e aí o estruturalismo, ele fecha e transforma essas ciências em ciências mesmo, né, e depois disso é que a gente pôde hoje, né, com os desdobramentos da semiótica, por exemplo, você tem semiótica das paixões, depois tem semiótica tensiva, que vão olhar o texto de uma maneira em direção à transcendência. Sai da imanência do texto e pode alçar voo, porque agora a base está bem construída. Isso é super bacana. Esse texto que a Daniela colocou é muito bom mesmo, a gente leu ano passado no Laborino. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, eu queria conversar um pouco sobre a Rita, o ator da enunciação aqui, que ela constrói na internet. Vocês estão vendo, né, como slide? Beleza. Sim. Então, aqui, eu fui buscar, né, eu não queria uma coisa polêmica demais, assim, para que a gente não se perdesse na discussão, em vez de ficar nos procedimentos de análise, né.
Eu queria que a gente olhasse aqui, quando a gente tem, eu trouxe aqui 3 fotos da Rita, então são 3 textos, né, são textos imagéticos. Não sou especialista em análise de texto imagético, gente, mas acho que a gente tem que ir se arriscando também, porque a internet é muito feita por imagem, né. Temos 3 textos de imagem, né, e isso já dá para construir, dá para construir uma totalidade, uma pequena totalidade, parcial, claro, né, é uma mulher que a Rita, ela tem um programa de culinária no canal do GNT, né, ela tem livros de culinária, e agora ela tem um canal no YouTube, e agora, na quarentena, ela ficou bem mais conhecida, né, porque ela ensina a cozinhar. A questão dela é ir para a cozinha, e ela tem várias bandeiras que ela levanta, que comida tem que ser comida de verdade, que comida tem que ser simples, que a família inteira tem que cozinhar junta, né, ela resgata tudo isso. Mas ela tem existe a construção de um ator da enunciação. E aí eu queria que vocês me ajudassem, assim, por exemplo, começando, ela olha para o enunciatário ou ela olha para algum outro lugar? Alhures, né? Alhures. Isso, obrigada, Newton, porque você usando essa palavra, você entra no que eu estava pensando, que ela faz uma debreagem enunciva ou enunciativa? Alhures é enunciva. Ela faz uma debreagem enunciva. Ela não olha diretamente, embora a internet seja esse reino do eu aqui agora, mas só na foto do perfil, exato, que é uma foto menor, mas a maior parte das fotos, ela tem um olhar para alhures, então ela não está se dirigindo a você, mas a um ele. A gente poderia pegar alguns textos dela e ver como isso contrasta, porque provavelmente no texto escrito ela usa muito mais pegue isso, faça aquilo, né, descasque a batata, ferva a água, mas existe aí uma construção de sentido uma construção de sentido dessa relação entre fotos em que se olha, em que não se dirige, não é que se olha, mas que não se dirige diretamente para o enunciatário. Tá? Ela se dirige para um outro lugar. O que mais que a gente pode observar dessas fotos? Eu queria que vocês olhassem. A Karina está dizendo, podemos interpretar como uma intenção de mostrar que ela está se divertindo, que a vida dela é boa, para que o enunciatário tenha vontade de se aproximar. Em semiótica, a gente não fala em intenção, porque eu não tenho como saber a intenção. Eu adorei que você usou mas eu adorei que você usou essa palavra intenção, porque me dá a oportunidade de reforçar essa questão, né? De que a intenção, a intencionalidade, ela está fora do texto. Então, a gente diz aqui que ela está... Na verdade, deixa eu pegar uma parte do que você disse. Ela está sorrindo. Ela está sorrindo e está se divertindo, né? Então, existe aí uma construção de um bom humor, né? De um momento prazeroso que ela poderia associar com o ato de cozinhar, né? Você pode fazer essa associação. Cozinhar é um ato prazeroso, descontraído, formal ou informal? Ou melhor, eu não sei se dá para falar em formal ou informal, mas talvez em grau
mais informal, menos informal, porque assim, eu acho que essa torta que ela está usando na cabeça como se fosse uma coroa é uma informalidade. Mas e as roupas que ela usa? Karina, gostei, um grau descontraído de formalidade, porque ela usa roupas mais, não sei. Daniela pensou nas roupas também. Eu enxergo também um grau de formalidade descontraída. Eu gostei da palavra. Veja que as coisas não são absolutas, né? Se eu tivesse escolhido outras 3 fotos para trazer, nós teríamos outras interpretações, assim. É que essa é a totalidade que a gente tá construindo, né, nesse momento para esta análise. Porque é isso que muita gente, eu vejo, tem dificuldade na hora de começar uma pesquisa, querendo, né, Carla? Cadê a Carla? Querendo abraçar o mundo, assim, como corpos. Não dá. A gente precisa recortar, né, para poder fazer uma análise. Bruno está falando no famoso esporte fino, muito bom. A Newton está lembrando que ela cozinha sem os paramentos de cozinheira, muito bem. Ela tem uma roupa usada em âmbito profissional, ela é sofisticada, jovem, muito bem. E a Karina já fala do efeito de sentido. Se é uma profissional que está ensinando, eu vou aprender a cozinhar. É uma profissional, mas é uma profissional elegante também, né? Uma mulher comum, no sentido de que usa roupas comuns, usa cabelo comum, né? Então, ela vai construindo aqui essa eu não sei, Carolina, qual a formação dela, mas eu acho ela muito interessante, né? Eu queria que vocês me falassem sobre os objetos que ela tem nessas 3 fotos. Que tipo de objeto estão aparecendo nessas fotos? Ela usa o telefone de abobrinha. Eu achei fantástico esse telefone de abobrinha, porque aí tem 2 isotopias que você consegue construir. A abobrinha é um legume, pertence ao universo dos objetos que ela usa, mas ao mesmo tempo quando ela usa como telefone, fala abobrinha, né? Henrique, muito bom. Ela usa objetos culinários fora do contexto. Na verdade, ela desloca objetos culinários do uso cotidiano para outros usos, né? Rebeca está dizendo, objetos ressignificados por meio de gestos corporais que recebem outra significação. A internet é ótima, né? Fui pesquisar, ela é formada em gastronomia. Muito bom. Aqui, eu queria pensar um pouco nesses objetos que ela desloca do uso cotidiano para um uso inusitado, seja uma vasilha em forma de flor que vira quase uma flor de cabelo, uma torta em forma de coroa vira uma coroa de rainha, e a abobrinha vira um gancho de telefone, vamos dizer assim. Luiz Henrique está dizendo, creio que esse deslocamento gera um sentido cômico e bem-humorado. Eu concordo. Ele cria uma descontração, né? Ele cria uma descontração, um efeito de informalidade e humor, fica leve, Laura tem toda a razão, traz uma leveza que eu acho que a gente percebe uma formalidade nela, e esse uso dos objetos, ele torna mais leve essa formalidade que ela passa, de alguma maneira, pela roupa, pelos acessórios.
não sei dizer direito, assim. Veja, estamos construindo aqui uma análise, né? Mais uma característica que podemos atribuir à proximidade com o enunciatário. O humor sempre aproxima e identifica, porque quando as pessoas riem juntas, é porque elas têm elas compartilham de um mesmo universo, de um mesmo contexto, né? O que eu acho interessante desse deslocamento do uso de objetos do cotidiano é que a gente pode falar, é uma palavra muito usada nas análises semióticas, ela provoca uma ruptura. Ela provoca uma ruptura do uso habitual. Ela cria uma novidade, uma coisa inesperada, né? Então isso tem um efeito de sentido. Como é que a gente aplica uma quebra de paradigma? Sim, ruptura é uma palavra interessante porque assim ela quebra um uso, né? Você não está acostumado a ver uma abobrinha usada como gancho de telefone. Com uma cara séria, veja, ela faz uma cara de quem está indignada, conversando um assunto muito sério no telefone, e a outra pessoa está falando abobrinha. É muito bom, é uma boa construção, ela deve ter um bom assessor, uma boa assessora de construção dessa imagem, né? Mas eu acho que essa ruptura, essa novidade, de nada, Bruno, eu espero que você tenha gostado. Obrigada. Essa ruptura, para mim, traz também, eu que às vezes vejo, eu não vejo muita coisa dela, mas vejo alguma coisa no Twitter, no Instagram, ela rompe com a ordem. Ela rompe com aquela ordem de só a mulher cozinha, porque ela está o tempo todo dizendo traz as crianças para a cozinha, traz o marido para a cozinha, traz o namorado para a cozinha, vamos todo mundo para a cozinha, né? O Luiz Henrique está dizendo, ainda acho que esse grau de formalidade leva a uma certa sofisticação, a um ato tão banal como cozinhar. É verdade, ela dá uma glamourizada, uma sofisticação, gostei. De certa forma, ela ressignifica o indivíduo que cozinha em casa, pode ser algo chique. Muito bom, Luiz. Diferente da Palmeirinha, que se coloca como uma senhorinha, né? Outra construção, completamente diferente. A Rita, ela constrói essa cozinha da ruptura. Rompe com a ordem vigente. A de que a cozinheira é desarrumada, a cozinheira é uma senhorinha, né? Eu quase não conheço a Palmeirinha, Karina. Eu acho que eu sei quem ela é, assim, eu já vi a figura dela, mas eu nunca vi um programa dela. A Rita rompe também, ela rompe alguns estereótipos, então eu acho que quando ela traz esses objetos em uso inusitado, ela está também mostrando que ela é uma pessoa que rompe os estereótipos, assim, da cozinha, da atividade de cozinhar, de uma mulher que a gente, não sei vocês, mas eu espero quando eu vi a Rita toda muito arrumada, bonita, assim, eu pensei, será que ela cozinha de verdade? Que tipo de comida ela vai ensinar? Será que ela não vai ensinar uma comida nada a ver, assim, uma comida inacessível para as pessoas? E não, o lema dela gente, se você tem arroz e feijão, você já está com metade do prato resolvido. Isso, comida gourmetizada, né? Essa coisa. Então, é interessante porque é claro que eu estou usando o conhecimento que eu tenho extra dessas fotos, mas essas fotos que fazem uma totalidade,
para que nós possamos apreender esse ator da enunciação, elas já me dizem muita coisa, como o uso da roupa, o uso do cabelo, essa ruptura no uso, no deslocamento desses objetos do cotidiano para um uso inusitado, né? A novidade, várias questões assim. Deixa eu ver. Rita diz descomplica, eu acho que sim. Bom, aí, Luciana, não sei, porque o que eu vejo dela é muito, muito pé no chão, assim mesmo. Não conheço da Paola, só que aí eu trouxe uma outra, eu peguei uma segunda faceta da Rita, que ela constrói, ela dialoga muito com os textos da política. E ela faz esse diálogo sem parecer que faz. Né? Então, quando o Queiroz, o dia que o Queiroz foi preso, né, o Fabrício Queiroz, amigo do presidente da República, logo de manhã no Twitter, ela colocou: escolha sua receita com laranja entre mais de 60 opções no panelinha. E foi elencando embaixo. Laranja com isso, laranja com não sei o quê, frango com laranja, bolo de laranja. E assim, ela coloca isso, aquele tipo de enunciador que diz sem dizer. Né? Henrique, foi ótimo, obrigada. Obrigada. Eu sigo ela no Instagram, eu acho ela sensacional. Veja que ela tem, e aí alguém critica, esse primeiro post é das 10 da manhã. Às 9 da noite, ela rebate as críticas, ela diz: recebi duras críticas na hora do almoço de gente reclamando que no panelinha só tem receita com laranja. Isso não é verdade, tem receita com limão miliciano também. Veja que brócolis, castanha de caju, pimenta e limão. Não jantou ainda? Tem receita no link. Então, veja que assim, ela responde às críticas com muito... Ela faz de conta que não diz e diz, né? E ela rompe com a ordem, certo? Eu até vejo alguma coisa da Paola, assim, mas eu queria fechar aqui na Rita. E tem essa outra... Essa outro post que dia que o ministro Decotelli, que descobriram que o indicado para ministro, ele disse que tinha um diploma e não tinha. Né? E aí ela se sai com essa: olha que lindo esse Decotelli desse vestido que eu usei na minha formatura em Harvard, só não fui buscar o diploma porque estamos em pandemia. Né? O que esse conjunto de textos traz é uma intertextualidade, que ela dialoga muito, ela constrói textos que dialogam com a política sem sair de dentro da área dela. Né? E isso é muito interessante também, estabelecer essas relações entre aí as esferas públicas, né? É um ator da enunciação que tem isso como característica. Né? Nós poderíamos tentar, assim, eu quis trazer um pouco essa leitura para mostrar um pouquinho de um texto da internet. Não quis pegar uma coisa, eu tinha pensado em algo um pouco mais polêmico, mas achei que não era a hora, porque a gente teve um conteúdo bastante pesado, assim, de enunciação, né, das debreagens, embreagens, sintaxe discursiva, semântica discursiva, o ator da enunciação, são vários, são muitos conceitos, né, isso tem um certo peso aí para apreensão, mas queria terminar, assim, com essa tentativa de análise junto com vocês, assim, para nós vermos juntos algumas coisas e como isso pode ser construído, porque acho que um dos objetivos da gente também,
quando traz um curso desse, é mostrar para vocês como as análises podem ser feitas, como separar um pouco um corpus e como começar a ler alguns corpos, assim, textos, né? Depois disso, eu vou deixar a bibliografia para vocês, né? Essa bibliografia estava lá no programa, eu vou colocar lá não sei se vocês baixaram, mas eu ponho no Drive também, e a bibliografia complementar dos exemplos que eu tirei, né, da Angela Davis, da Chimamanda Adichie, da Adrienne Mirtes, né, a Renata Moreira é aquele quadro do tempo, que ela foi responsável por isso, né, e é isso. Saiu a apresentação? Ótimo. O que mais que eu queria dizer para vocês? Ana, posso falar? Por favor. Quem O tá texto falando? É a Thaís. Oi, pode falar. O texto da Diana que você usou hoje, você também vai botar no Drive? Qual? O texto da Diana que você usou hoje. Posso pôr. Mas ele tá... Eu que agradeço, Margarete. Ele tá na internet, numa revista chamada Revista Casa, que é Cadernos de Semiótica Aplicada. Mas eu posso pôr também esse texto da Diana, né? Então, o objetivo era esse, gente, que vocês vissem esses conceitos. Na verdade, como eu falei no começo do curso, é uma visão panorâmica, né? Não é uma visão aprofundada. Eu recomendo que vocês vão atrás, leiam, busquem esses textos, né? Leiam essas obras que eu coloquei aqui para vocês, mas acho super importante que vocês comecem esse percurso, né? O percurso de construção do saber, ele é único para cada um. Você pode começar por um curso, pode começar por um artigo, pode começar por muitos lados, né? E a gente está aqui para auxiliar vocês. Enfim, estamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal. E eu queria agradecer muito a vocês por estarem aqui comigo, por terem participado. Foi muito bom, né? E se quiserem entrar em contato depois, vocês têm o meu e-mail, fiquem à vontade. Eu vou parar a gravação e aí a gente conversa, mas fica o meu agradecimento de coração a todos vocês.